Vou colocar aqui para vocês. Ele falou um pouquinho. Vamos lá, bora. Ou seja, tem falha aí, né? Não é mais possível a criança ir lá dizer que tem 18. A gente teve aqui com o Motorinha agora há pouco, que foi o jornalista que revelou o caso Dark Horse, os vínculos do Vorcar, o financiamento e tal. E ele estava falando sobre os bastidores, contando aí algumas outras coisas em relação ao Flávio. E o Felipe fez uma pergunta para ele em relação à conduta do André Mendonça. A gente até conversou sobre isso. Você tinha uma opinião, quero saber se você reformula essa opinião, você continua com a mesma. Em relação a algumas investigações que ele está conduzindo em relação ao Moncomas. E o Motorim disse que o Mendonça demorou 9 dias para abrir as investigações contra o Jacques Wagner e 80 dias para abrir as investigações contra o Cláudio Castro, né, como exemplo do que ele acha que tem que ser melhor olhada a condução dele nesse caso. E em relação ao Flávio, né, nem a imprensa mais trata do caso, ninguém pede as notas fiscais do filme, dos recursos, ninguém pede o relatório que ele ficou de entregar em no máximo 30 dias, o caso sumiu do noticiário. Queria te ouvir em relação a isso, Pedro. Eu, francamente, Renato, eu estou um pouco preocupado, sabe? Eu acho que o Mendonça, ele começou bem, ele deu boas decisões, sabe? Teve uma preocupação com os vazamentos, que para mim é terrível, vazar a investigação é acabar com a investigação. Vira circo e não consegue apurar nada. Investigação eficiente é investigação sigilosa, né? Por pressuposto, né? Então acho que ele decidiu bem. Agora ele tem feito umas decisões que realmente e tomado algumas atitudes que me preocupam, sabe? Por exemplo, está me preocupando bastante o Toffoli tinha feito um pouco isso, agora ele intensificou, que é uma intervenção na PF, né? Nessas investigações, vamos dizer, mais importantes, aí, mais públicas, que afetam mais a eleição, né? Ele fazendo determinações absolutamente abusivas em relação à Constituição, à lei, né? E contraditoriamente ao funcionamento autônomo da PF, né? Eu até entendo que ele possa ter preocupações eventualmente bem intencionadas, preocupado com vazamento, preocupado com que, vamos dizer, delegados não deixem de investigar o que precisa investigar, não manipulem investigação. Então, eu até creio que é possível isso, mas a atitude que ele tomou foi muito insensata. O correto, se ele acha que tem algum delegado deixando de investigar o que deve investigar, isso é crime, ele tem que denunciar daí para tomar as medidas, né? Quer dizer, tanto criminais como administrativas e disciplinares contra o sujeito, né? Se ele acha que alguém... Se acha, não. A questão dos vazamentos precisa ser investigada, identificar quem fez e punir, afastar, demitir, né? E ele tem poder para poder determinar uma investigação dessa natureza, né? Agora, ele não pode usar isso como razão para ele interferir no funcionamento da PF e na sua autonomia, por várias razões. Primeiro, razão mais banal. Não tem outra corporação que possa investigar com eficiência da PF. A PF é treinada para fazer investigações, né? A única instituição treinada, nem o público é. Tem procuradores muito competentes, magistrados muito competentes, mas nenhum deles é treinado para atividade de investigação que nem a polícia é. Quem tem competência para investigar é a polícia. Mas também por outras razões de plano mais profundo, mais institucionais, mais relacionadas à democracia constitucional, sabe, Renato? O juiz, ele é um garantidor de direitos no inquérito. Ele não é quem conduz ou investiga. Ele está ali para garantir direito dos investigados. Exatamente. Então, por exemplo, se o sujeito quer invadir a intimidade de algum investigado, quebrando sigilo ou fazendo busca e apreensão, o juiz tem que dar essa autorização, porque ele vai verificar se os direitos, se existe realmente razão para aquilo, se os direitos do investigado estão sendo preservados, etc. Para ele poder
desempenhar bem essa função, o juiz não deve se miscuir na investigação. A criminologia traz um conceito que é o da paranoia do investigador. Todo investigador, toda pessoa que investiga, isso ocorre inclusive com jornalistas, Renato, é humano. Quem investiga passa a ter certas convicções em relação à investigação e fica ficcionado, vamos dizer assim, por essas convicções, né? E perde a capacidade de ouvir, de possibilitar a defesa, de guardar os direitos, né? Por isso que nós, a maioria dos constitucionalistas, dos criminalistas também, propõe que, a exemplo da maior parte das democracias do mundo, que hajam 2 juízes. Um juiz para a fase de investigação, que vai ser o garantidor dos direitos nessa fase, e outro juiz para o processo, que segue depois da investigação, né? Por quê? Porque mesmo sendo um mero garantidor de direitos, o juiz ainda se contamina pela investigação quando está perto dela. Então, para poder garantir a imparcialidade do judiciário, a gente propõe que exista um juiz de instrução, que é o juiz que cuida da investigação, e outro juiz para o processo, uma outra pessoa, não contaminada pela investigação. Porque aí você pode ter realmente devido processo legal, defesa, direitos humanos garantidos, etc. Portanto, quando o Mendonça ele interfere indevidamente na estrutura da PF, no seu funcionamento e na investigação propriamente dita, ele está indo além do papel do juiz e se contaminando por essa investigação, ele vai perdendo a imparcialidade. O que eu quero falar pra vocês, gente, eu tô com o meu gato aqui porque ele tá com fome e ele tá querendo derrubar tudo aqui na live. O que eu quero falar pra vocês com relação a isso é o seguinte. Aqui em São Paulo tinha uma figura nos processos criminais que era o juiz do DIPO, antigamente. Quem é advogado velho, tiver aqui na live, advogado velho de profissão, tá? Não tô falando que vocês estão velho, não. Tinha essa possibilidade. Então a gente tinha os juízes do momento da investigação, que era da fase inquisitória do processo, que é o momento em que o processo, explicando assim a grosso modo pra vocês, eu já falei disso aqui essa semana, mas aqui nas varas criminais de São Paulo funcionava da seguinte forma. O processo fica indo pro juiz do DIPO, que era esse departamento de inquéritos policiais, tá? Dentro do fórum. Então o processo ia pro juiz do DIPO, ele determinava a diligência, voltava pra delegacia, a delegacia mandava de volta, ia pro Ministério Público e pro juiz do DIPO, voltava. Então essa fase inicial do processo tinha o juiz do DIPO. Depois, se houvesse a denúncia, que realmente ia para um outro juiz, que era o da vara criminal, que ia efetuar ali a parte do procedimento processual propriamente dito e que daria a sentença, tá? Então é isso que o professor Pedro Serrano tá falando. Eu já tinha colocado o Pedro Serrano aqui ontem, mas eu coloquei novamente porque ele está falando muito essa semana sobre esse assunto por conta de tudo que rolou. E eu vou colocar um videozinho fazendo aí um pupurri do Mendonça dessa semana. E aí depois eu vou falar sobre um outro assunto importante que é do Discord, que eu também quero trazer aqui pra vocês. Agora, gente, deixa eu falar, nossa live tá chegando ao fim, eu vou precisar encerrá-la daqui a alguns minutos, daqui uns 15 minutos. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Quem puder nos ajudar, lembrando, eu sei que é sexta-feira, eu sei que tá oscilando bastante a audiência, porque é um horário que o pessoal já tá saindo de casa, já tá indo fazer outras coisas. Mas eu quero dizer pra vocês a importância de nós batermos a nossa meta financeira, porque para que o programa se mantenha, eu preciso de vocês. A gente não tem nenhum patrocínio público, nenhum patrocínio privado, é só a nossa audiência e só aqui o público da nossa live contribuindo com o Superchat e o Super Stickers que mantém o canal. Então eu preciso de vocês pra gente fazer com que a coisa aqui rode.
Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!